Pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem. Estou aqui no segundo vídeo da série Alinhando a Sonoplastia ao Músico. Eu estou aqui tentando trazer, dentro da minha experiência como músico e também como técnico de mixagem, trazer um alinhamento sobre esses dois universos que são tão parecidos, tão paralelos, mas ao mesmo tempo tão distantes, né? Estão trabalhando assim, muitas vezes, numa forma de pensamento muito desalinhado. E eu estou trazendo aqui essa série, estou fazendo essa série de vídeos para poder tentar orientar, ajudar os dois lados, né? Tentar trabalhar e, como diz o título, alinhar, né, a sonoplastia ao músico e o músico à sonoplastia. Muito importante a gente estar falando sobre isso. E como eu já disse a vocês, né, quem viu o primeiro vídeo, se você não viu ainda, por favor, vai lá no primeiro vídeo, assiste o primeiro vídeo para você entender bem o contexto desse assunto que eu vou trazer aqui hoje. A gente está trabalhando em cima da linguagem música na igreja, que é o lugar e o ambiente onde eu mais gastei tempo na minha vida de músico e de produtor musical, onde eu aprendi as coisas mais profundas que eu sei a respeito de música, foi fazendo música na igreja. E hoje eu tenho um projeto chamado Louvorzão das Antigas, onde eu rodo, né, as igrejas que nos convidam para poder ir fazer essa apresentação musical. E esse tema, na verdade, nasceu das experiências que eu tive agora, né, de forma assim bem contemporânea a essa gravação. O que está acontecendo, o que eu estou vendo acontecendo, a questão da sonoplastia e o músico, né, um pouco desalinhado. Então, estou falando dentro dessa ótica, mas é claro que vai servir para toda e qualquer situação relacionada à música, né? Mas nós estamos trabalhando dentro dessa proposta aí. Bom, vamos lá, vamos procurar entender, pensando nesse segundo vídeo, sobre como o sonoplasta entende a música e como o músico entende o som, né? Então eu quero falar para você sobre esse entendimento para que a gente possa abrir nossa compreensão. Como que o músico entende o som? O músico entende o som como uma extensão do que ele está tocando. Essa é a verdadeira realidade, essa é a principal realidade. O músico, ele entende que o som é o que vai amplificar aquilo que ele está executando no instrumento, né? Se você for pensar, por exemplo, um auditório para 300, 400 pessoas e o músico tocando uma guitarra, você pode observar que o tamanho, né, a proposta cúbica, né, daquele instrumento em relação àquele ambiente, ele é muito mínimo. É um ambiente que exige realmente um tipo de amplificação que transmita o som daquela guitarra, daquele baixo ou daquele teclado, né, seja qual instrumento for, precisa de um equipamento de som que possa levar o que o músico está tocando para as pessoas que estão dentro daquele auditório enorme, muitas vezes. E o músico entende que o som, né, que a sonoplastia vai proporcionar para ele a possibilidade de que as pessoas dentro do ambiente recebam o que ele está tocando. Normalmente o músico ele busca fazer um trabalho em que a música dele, né, que o instrumento dele possa complementar a música, que o instrumento dele possa completar o arranjo musical que está sendo feito. Então, ele imagina que a plateia, né, vamos usar esse termo, ele imagina que a plateia está conseguindo auditivamente distinguir o que ele está contribuindo com a música. Então, o músico, ele tem essa expectativa com relação à sonoplastia. Todo músico pode ter certeza disso. Ele espera e ele entende que o som é a extensão do que ele está tocando.
É, e o som, como que a sonoplastia entende a música? A sonoplastia entende a música como um conjunto de sons ou um conjunto de informações que precisa ser canalizado, muitas vezes, num fader LR, né? Um fader que vai mandar o som para aquele conjunto de PA onde as pessoas estão ouvindo. Geralmente a sonoplastia ela também tem essa expectativa e tem essa visão de que a música é um conjunto de informações que precisa, como eu já disse, né, ser canalizado. O que a gente tem na visão do técnico, o que a gente tem na percepção do pessoal que trabalha na sonoplastia, é que eles precisam conseguir fazer a soma de todos aqueles sons, a soma de todas aquelas informações da melhor maneira possível. Inclusive, eles esperam que os músicos possam contribuir com eles de forma a serem bem assertivos, né? Ou serem bem lineares no ponto de vista assim. Geralmente, né? Eu mesmo já ouvi muito isso tocando teclado, por exemplo. O técnico chegar e perguntar qual que é o volume que você põe aqui no teclado. Né? Ele quer que a gente coloque um volume e trabalhe naquele volume ali. Por quê? Porque ele está precisando de uma contribuição, de uma colaboração do músico ali para que ele possa mixar, né, o som. Geralmente, né, vai passar a bateria, aí pede para passar a bateria, passa bumbo e caixa para mim. Aí geralmente o técnico fala assim, mas toca com pressão mesmo, toca com bastante pressão. Por quê? Porque ele já está imaginando que na hora do play, o baterista vai descer a mão. Então, o que ele está fazendo? Ele já está trabalhando de forma prévia para que ele consiga ter o controle sobre aquilo que ele precisa fazer, que é juntar todas as informações, canalizar aquilo tudo num fader LR que vai mandar para o PA. Bom, dessa forma, a gente olhando essas duas categorias, né, o músico, como o músico enxerga o som, e olhando como o sonoplasta entende a música, a gente compreende que seria um mundo perfeito se todos nós andássemos alinhados com essa compreensão mútua, né? O músico entender mais um pouco da cabeça do sonoplasta e o sonoplasta entender mais um pouco da cabeça do músico. Mas, na verdade, o que eu tenho visto é que essa não é uma realidade assim tão comum, né? A gente tem visto, eu tenho percebido que músicos e sonoplastas têm trabalhado em desalinhamento total, né? A maioria dos casos eu tenho percebido isso. Por quê? Porque o que acontece? Quando o músico ele espera que o som seja a extensão do que ele está tocando, ele precisa conseguir compreender qual é o nível de limitação musical do técnico de som. E quando o técnico de som espera que o músico colabore com ele para que ele possa canalizar todas aquelas informações em apenas um canal LR, né? Ou dois canais, se você preferir ouvir assim, a gente entende também que não tem uma convergência de ideias nesse universo. Ele não tá bem legal, não está contextualizado da melhor maneira que poderia estar. Por quê? A gente pensa que o seguinte, quando o músico espera que o som seja a extensão do que ele está tocando, a gente espera que o músico tenha a capacidade também de informar ao pessoal da técnica o que ele precisa. Que o músico tenha a capacidade de informar para o pessoal da técnica do que ele qual que é a expectativa dele, mas não só falar da expectativa, mas de explicar. Olha, eu preciso que o som, vou falar assim, vou falar da guitarra, por exemplo, que é um instrumento que eu tenho tocado
né? Uma guitarra semiacústica. Essa guitarra semiacústica aqui é a guitarra que eu saio com ela para poder fazer as apresentações do Louvorzão das Antigas. É, olha, eu preciso que você microfone o meu amplificador. Eu não posso ter essa guitarra ligada numa linha direta. Porque se eu tiver essa guitarra ligada numa linha direta, ela não vai dar som, ela não vai dar o timbre que eu preciso que as pessoas ouçam o meu arranjo. Eu tenho que ter a capacidade de fazer essa explicação. Eu tenho que ter essa capacidade de explicar para as pessoas o que eu preciso. Olha, eu preciso que vocês microfonem esse amplificador por causa da frequência da guitarra. Ela é uma guitarra mais grave, é uma guitarra que tem corda muito pesada. Eu não posso tocar com muita pressão nela, porque se eu tocar com muita pressão, o fato dela ter as cordas 011, né, vai fazer com que a afinação dela se torne muito instável. Eu vou colocar ela entre o violão e a guitarra extrato, né, dos meus colegas de música ali, que estão comigo no palco. Eu vou colocar, as frequências dela vão andar no meio desses dois instrumentos. Ela vai basicamente complementar, em harmonia, em acordes, ela vai complementar o que o baixo está fazendo. Então, o baixo toca bem grave lá, e essa guitarra minha toca em frequências médio graves, né, fazendo acordes ali, trazendo uma ambientação para a música, o tipo de música que a gente faz. Então, quer dizer, eu estou explicando para o técnico, lógico que eu estou falando um monte de coisa aqui, um monte de termos técnicos, mas não é não é todo mundo que vai precisar fazer isso, né? Mas eu estou só aqui exemplificando. Enquanto eu explico isso para o pessoal da técnica, eu preciso ter a noção, o entendimento de que aquela pessoa que está ali na mesa de som, o pessoal que está na técnica ali, que eles vão compreender minimamente essa questão desses termos que eu estou usando, principalmente desse preenchimento do espectro de frequência. Eu preciso analisar. Bom, o pessoal aqui tem essa compreensão, o pessoal aqui vai ter essa percepção. Se não tiver, eu posso simplesmente chamar e conversar, ou eu posso buscar me adaptar ao que está sendo oferecido. Mas o ideal é que a gente possa conversar. Uma coisa falando do outro lado, né? Falando do lado do som. O pessoal da técnica tem que ter também a perspicácia de perceber de que a música ela é feita de dinâmicas, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas que estão trabalhando com sonoplastia nas igrejas são pessoas mais novas, né? São jovens que estão ali trabalhando. E a música da juventude atual é uma música que tem uma faixa dinâmica muito pequena, né? A música hoje ela tem essa tendência, né? Eu não vou falar que é um defeito, porque é a forma que as coisas acontecem. Mas a música, por exemplo, que eu faço, né, no meu projeto, Louvorzão das Antigas, é uma música que tem uma faixa dinâmica muito grande. Ou seja, existem momentos que a música vai estar lá no vale. E existem momentos que a música vai lá no pico, sabe? Ela vai fazer essa senoide aqui toda, assim. Ela vai ter um momento linear, mas ela vai cair, ela vai voltar, vai ficar linear, vai subir de novo. E o que faz isso é a situação de cada instrumento, de cada músico, né? Como cada músico vai reagir dentro da música, né? Do arranjo que está sendo feito. Para exemplificar, outro dia nós fomos fazer uma apresentação e a gente estava lá trabalhando, estava tocando, e na música em questão, a minha guitarra era só um psicato, né? Eu estava só fazendo um psicato, assim, só para preencher uma proposta.
E quando penso que não, de repente, a minha guitarra, ela ficou estrondosa, ela subiu o volume que eu não conseguia mais tocar, nem o psicato. Quando eu esbarrava na corda, ela já dava aquele tiro. Por quê? Porque o pessoal lá da sonoplastia entendeu que a minha guitarra estava com som baixo. Por quê? Porque estava num momento dinâmico em que a minha guitarra realmente ela estaria lá embaixo. Ela não tem que tocar o tempo todo no pico, né? Tem um momento que ela vai ter que ir para o vale. Né? Do mesmo jeito que acontece com o teclado. O pessoal da sonoplastia, essa perspicácia é interessante. É importante você ter, você que trabalha com som em igreja, que o teclado, por exemplo, qual que é o volume que você toca? Não, o músico, ele tem um controle da dinâmica. Esse seria o padrão, né? Esse seria o padrão. Certo que nem todos trabalham dentro desse padrão. Mas o músico, ele tá tocando, dependendo do tipo de som que ele vai usar, ele vai abaixar bastante o volume para que ele possa ter mais liberdade ao tocar e o som não vir além daquilo que o arranjo dinâmico está esperando, né? Outra hora, o músico ele vai utilizar um som, o teclado precisa aparecer mais, ele precisa estar mais na frente do que seria essa música de faixa dinâmica linear. Ele precisa destacar, ele tem que aparecer do mesmo jeito que acontece, de repente, com o back vocal. A maioria das músicas ele vai andar numa linha, mas vai ter uma música, vai ter um arranjo que o back vocal tem que vir para frente. E isso, a sonoplastia e os músicos têm que alinhar. Isso tem que conversar, isso tem que falar um com o outro, um e outro tem que estar ligado, né? As duas partes têm que estar conversadas e as duas partes têm que estar dispostas a estar trabalhando. Então é muito importante a gente buscar alinhar como o músico entende o som e como o sonoplasta entende a música. Procure compreender e procure, sobretudo, conversar, porque com certeza vai fazer muito bem aí para o trabalho, tanto musical quanto de sonoplastia. Beleza? Então fica por aqui o vídeo de hoje. Na próxima semana tem mais um vídeo na nossa série sobre alinhando a sonoplastia ao músico. Se você não é inscrito aqui no meu canal, te peço, se inscreva no canal, tem um botão aí embaixo. Se você quiser deixar também um comentário, fazer uma pergunta, quiser deixar também uma opinião, tá tudo valendo, né? Só você deixar aí embaixo também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.